Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer mais um vídeo daquela série Este ou Aquele, e nesse caso é 440C ou o exemplar chinês, que é o 9-cromo 18MOV, versus o 8-cromo 13MOV barra AUS8, que são basicamente o mesmo aço, um produzido no Japão, outro produzido na China. Uma breve história que eu já contei em outros vídeos. A Spyderco, quando resolveu produzir lâmina na China, encomendou aos chineses lâminas em 440C e recebeu o primeiro lote dessas lâminas como sendo 440C. Testaram as lâminas, gostaram do desempenho, mas quando foram analisar o aço, viram que não era 440C. E aí os chineses informaram que usaram o 8-cromo 13MOV. Mas como o pessoal da Spyderco gostou tanto do desempenho, resolveram aceitar aquele aço, apenas mudaram o timbre das lâminas, agora para vamos dizer, um nome desconhecido da totalidade dos americanos e da maioria das pessoas do mundo, que é o 8-cromo 13MOV. Então, Cabral, qual tem o melhor desempenho e por quê, e qual que você escolheria? Gente, de novo, esse é um vídeo onde eu vou deixar em algumas partes a minha opinião pessoal, o que o Cabral acha para os usos e hábitos de corte dele, tá? Não quer dizer que seja verdade ou que seja certo ou errado. É apenas a minha opinião e a minha preferência pessoal. Como eu já falei do 440C em outros vídeos, só reforçando alguma coisa, eu vou usar dados do Dr. Larry Thomas, porque fica mais fácil para as pessoas terem uma imagem comparativa não abstrata, mas mais concreta, ou seja, números que você pode comparar. Tá? Na minha opinião, os dois aços são excelentes, gente, excelentes. Sendo que eu vou dar uma ênfase maior em duas companhias específicas, é lógico que existem outras, que é a Spyderco e o tratamento térmico que ela dá ao 8-cromo 13MOV, e a antiga Cold Steel, antes da aquisição, tá? Com o AUS8, com o tratamento térmico que era dado em Taichung, Taiwan. Tá? Então vamos lá. Com relação à robustez, o que é isso? Tolerância à fratura. Tá? Quanto esse aço resiste à fratura? Eu vou dar os números absolutos do Dr. Larry Thomas, ok? Então, se com 58, 59, o 440C ou o homônimo chinês 9-cromo 18MOV tem uma energia de fratura de 5, tá? O 8-cromo 13MOV com 60, 61 ou o AUS8 com 60, 61, no caso essa lâmina tem 60, essa lâmina Bird, que é uma submarca da Spyderco, tem 61, tem 15. Então, é 3 vezes maior do que o 440C. Ah, Cabral, então ele dá menos microdente que o 440C? Sim, ele dá menos microdente que o 440C. E na resistência à abrasão, que basicamente aqui nós vamos traduzir como teste Catra, tá? Porque o teste Catra é padronizado, é feito por máquina, ou seja, você não tem aquele balanço natural da mão humana, o corte é sempre na perpendicular, como eu já expliquei em outros vídeos.
O 440C com 58, 59 tem um número aí em torno de 430 no teste CATRA, que é o TCC, né? E o AUS 8, 8 cromo 18 MOV com 60, 61, 390. Então tá ali pertinho, pertinho, não chega a 10% essa diferença, gente. Isso no teste em máquina. Na mão, eu diria que você não vai perceber isso, tá? Não vai perceber. E tolerância à corrosão, Cabral, já que todo mundo fala que o 8 cromo não é assim tão tolerante à corrosão. Nem ele, nem o AUS 8. Na verdade, não são. Porém, na minha experiência pessoal, nenhuma das minhas lâminas em 8 cromo ou em AUS 8 jamais apresentaram corrosão realmente. Uma lâmina minha em AUS 8, o Spartan, da Cold Steel, ele apresentou, por ficar guardado num local mais úmido, uma ligeira fuligem alaranjada em alguns pontos. Bastou passar um paninho e coisa e saiu. Mas o 440C é um pouco mais tolerante à corrosão do que eles. Dr. Larry Thomas atribui números ajustados de 0 a 10 para todos os aços. Nesses números ajustados, o 440C seria 7,5, o 8 cromo e o AUS 8, 7. Portanto, uma diferença mínima favorável ao 440C. Cabral, e por que o 440C é mais tolerante à abrasão do que esses dois aços? Gente, basicamente, o volume de carbonetos. 440C tem 12% de volume de carbonetos. A US8 e 8 cromo 13 MOV tem cerca de 8. Tá? O que mais ou menos explica essa diferença de 10% na retenção de fio. Então, quer dizer, não são, principalmente o 8 cromo 13 MOV, que por muito tempo foi visto com desdém, principalmente por americanos, não é um aço ruim, não, principalmente com bom tratamento térmico, que é o caso da Spyderco. Tá? A Sanremo também tem bom tratamento térmico, mas ela não costuma trabalhar suas lâminas numa dureza mais alta, como a Spyderco faz, tanto com os Bird quanto com os Spyderco produzidos na China, que é o Manix, gente, fugiu o nome. Não é Manix, não. É o... Fez muito sucesso. Fugiu o nome. Mas ele e mais 2 lâminas da família são produzidos na China com excelente tratamento térmico. Então, basicamente, as características desses aços. Tá? E na questão do fio, Cabral. Bom, gente, aqui vai ter uma diferença. Se no outro vídeo eu falei que o 440C trabalha bem com 15 graus de microfio, porém o 440C da Ganzo aceita trabalhar em tarefas menos exigentes a 10 graus de microfio, o 8 cromo 13 MOV e o AUS 8 trabalham muito bem a 10 graus de microfio. E se você forçar para cortes menos exigentes, eles aceitam trabalhar com 7,5 graus de microfio. Tá? Não é o recomendado, tá? O recomendado é pelo menos 10. Com 15 vão ter um desempenho assim fora de série, mas terão um desempenho, mesmo em tarefas mais exigentes, muito bom, com 10 graus de microfio. O 440C aceita 10 graus,
porém, tarefas menos exigentes. Cabral, o que são tarefas menos exigentes? É você lidar com material não muito duro, não muito resistente à abrasão, do tipo carne, tá? Pode ser crua, pode ser assada, desde que não tenha superfície externa muito tostada, porque se você for cortar muita carne assim, com 440C a 10 graus, ele pode apresentar alguns microdentes. Não vai ser o caso do AUS 8 ou do 8 cromo 13 MOV com 10 graus de microfio. Eles vão bem, inclusive para cortar plástico, cortar papelão. Para eles não faz muita diferença. 440C pode ser que comece a apresentar um microdente ou outro, tá? E como eu falei, na prática, no uso diário por um ser humano, se você pegar duas lâminas idênticas, ou três no caso, né? 440C AUS 8 e 8 cromo 13 MOV, provavelmente você não vai perceber diferença de desempenho. Sendo que essa diferença no teste CATRA, de menos de 10%, ela pode ser perfeitamente sobrepujada, ou seja, o AUS 8 e o 8 cromo 13 MOV, que estariam em desvantagem, poderiam passar inclusive a ter vantagem se o 440C tiver com um microfio de 15 e eles com 10. Aí o desempenho deles vai ser superior ao 440C. E não tem mágica nisso, gente. É aquilo que o Dr. Larry Thomas falou num vídeo da Buck e que eu falo há década. Geometria é mais importante que o aço e, às vezes, até que seu próprio tratamento térmico. Tá? Então, gente, se eu tivesse que escolher, tá? Se eu tivesse que escolher entre o 8 cromo 13 MOV da Spyderco ou o AUS 8 da Cold Steel antiga ou 440C, eu com certeza ficaria com esses dois. Ou o AUS 8 ou o 8 cromo 13 MOV. Ah, Cabral, e o 814 MOV? É basicamente a mesma coisa, gente, do 8 cromo 13 MOV. Não tem diferença. Isso é uma variação na aciaria, no teor de carbono. Então, é basicamente o mesmo aço. Tá? Então, para mim, Cabral, para os meus usos e hábitos, AUS 8 da Cold Steel ou o Bird ou o Spyderco em 813 MOV. Ah, Cabral, e se for outra marca? Bom, gente, aí eu tenho que levar em consideração como a marca faz o tratamento térmico. A Sanremo faz bem o tratamento térmico do 8 cromo 13 MOV, mas não costuma trabalhar o aço na faixa de dureza mais alta, na casa aí dos 60 RC. Ela costuma trabalhar numa faixa de dureza mais baixa, entre 56 e 58 RC. Nesse caso, eu daria preferência ao 440C da Ganzo, porque a Ganzo é muito boa nisso e costuma trabalhar suas lâminas entre 58 e 59 RC. E aí, a diferença de 58 para 56 dá uma boa diferença. De 58 para 57, aí já nem tanto. 58 para 58 pode-se considerar desempenho igual. Tá? Então, aí vai depender da marca e de como ela costuma trabalhar suas lâminas. Lembrando sempre, dureza não é sinônimo de bom tratamento térmico e nem de mau tratamento térmico. Dureza é uma grandeza à parte. O fabricante pode ter um excelente tratamento térmico e preferir trabalhar com uma dureza de 56, tá? Não tem nada de errado nisso, tá? Ou ele pode ter uma péssima
ter um péssimo trabalho no tratamento térmico e a lâmina dele ter 61 de dureza, tá? Vai ter um péssimo desempenho apesar da alta dureza, gente. Dureza, como eu sempre falo, é escolha do fabricante. Ah, Cabral, o 8 cromo 13 MOV com 61 de dureza fratura mais fácil do que com 58? Sim. Se com 61 de dureza ele teria em torno de 14 de energia de fratura, com 58, 57, ele teria em torno de 16, por aí assim. E se for com 56, 17. Então aumenta a robustez, desde que o tratamento térmico seja bom, tá? Como eu já disse, dureza não depende do tratamento térmico. Entre aspas, tá? Porque se você tiver um excelente tratamento térmico... Ah, Cabral, o que é um excelente tratamento térmico? Gente, de forma bem resumida e sucinta, excelente tratamento térmico é aquele que visa o menor tamanho possível para aquele aço do grão da matriz e do grão dos carbonetos, tá? Então é isso. Quando você tem o menor tamanho de grão possível, você pode ter durezas mais altas com menor risco de fratura. Porém, se você tem um grão crescido, mesmo numa dureza mais baixa, aquele aço vai ter maior tendência de fratura, porque as trincas vão se originar na fronteira dos enormes grãos da matriz, vão se somar e vão formar uma fratura catastrófica. Então, gente, nesse caso, AUS8, 8 cromo 13 MOV versus 440C. Se for desses 3 fabricantes aqui representados, Ganzo, antiga Cold Steel e Spyderco, dureza de 61, 60 ou 59, eu escolho qualquer um deles, mas dou preferência para esses dois, tá? Mas o 440C da Ganzo teria desempenho basicamente igual. Então aqui, gente, vai depender do seu gosto. Ah, o 440C é mais fácil de afiar do que o AUS8 e o 8 cromo 13 MV? Gente, a facilidade é basicamente a mesma. Talvez o 440C, se você prestar muita atenção e tiver mais experiência na afiação, você vai ver que ele tende a patinar um tiquinho mais do que esses dois. Mas você tem que ser muito experiente para perceber essa diferença, tá? Normalmente, você vai achar que é a mesma coisa afiar qualquer um deles, tá? Porém, vamos a algumas questões específicas. Você mora no litoral, gosta de pescar na praia, no mangue, ou você vive no Pantanal, aí talvez fosse mais vantajoso você ter o 440C, que é um tico mais resistente à oxidação. Não é lá essas coisas, não, mas como eu estou dizendo, eu já tive um AUS8 meu da Cold Steel que formou fuligem, tá certo. Ficou num ambiente úmido e tal, e o acabamento dele não ajuda, que é o famoso acabamento jateado, tá? Então isso aumenta muito a superfície do aço exposta à corrosão, por isso ele formou a fuligem. Esse aqui, que é um Stonewashed, eu acredito que... Não acredito não, ele ficou num ambiente semelhante, nunca apresentou tal fuligem. E esse 8 cromo também não. Assim como os 8 cromos meus da Sanremo nunca apresentaram sequer fuligem, tá? Então, mas se você vive num ambiente muito salino, muito úmido, ou se você sua muito e tem um suor muito corrosivo, e já percebeu lâminas suas com algum índice de oxidação,
talvez o 440C seja mais vantajoso. E vamos supor, vamos imaginar duas lâminas grandes, o Ganso G740, que não é esse caso, esse aqui é o G733, é uma lâmina grande, tá? Mas não é tão grande quanto o G740. O G740 é o mesmo tamanho dessa ou um pouco maior. Se você quiser uma lâmina grande dessa, boa, e, por exemplo, o Ganso tiver a $20 e o Cold Steel dos antigos, que dos novos eu não recomendo ninguém comprar, tiver a $60, $70, não tem dúvida em pegar o Ganso, gente. Aí é uma questão, para mim, até de inteligência. Se você vai ter aço com qualidade muito semelhante no geral, resistência à oxidação, resistência à abrasão, na resistência à fratura, o 440C perde um pouco. Mas com essa diferença de preço, eu não penso duas vezes em pegar o 440C. Tá? Mesma coisa vale para o 8 cromo 13 MOV. Se tiver essa diferença tão discrepante e eu tiver uma lâmina que me agrada tanto num aço quanto no outro, eu vou sempre dar preferência ao 440C pelo fator preço, gente. Porque não justifica eu pagar 2, 3 vezes mais para ter basicamente o mesmo desempenho. Tá? Para mim é uma questão de lógica, para mim não faz sentido. Só porque é o aço tal eu pagar tanto, se o desempenho vai ser basicamente a mesma coisa. Então, Sanremo tem um bom tratamento térmico, o Wick tem bom tratamento térmico. Tem outras marcas, gente, que tem bom tratamento térmico para o 8 cromo 13 MOV. Aí o AOS8. Gente, eu tenho um CRKT que tem um excelente tratamento térmico também, só que tem uma dureza mais baixa. Esse aqui tem 60, o meu CRKT tem 57. Aí, 57, se eu gostei da lâmina e eu tiver uma lâmina idêntica da Ganso, aí, como eu não vivo em ambiente corrosivo e tal, eu acho que eu ainda continuaria com o AOS8, porque ele aceita trabalhar fácil para a maioria das situações, ou quase todas elas, com 10 graus de microfio. O 440C trabalha com 10 graus de microfio, mas em cortes menos exigentes. Por exemplo, se você quiser cortar plástico grosso, muito papelão, muito capim e coisa, o ideal é que ele esteja com 15 graus de microfio. Já o AOS8 vai bem com 10 graus, tá? Então, é só você saber essas pequenas diferenças na hora de tomar a decisão. Então, basicamente, a sua decisão vai recair, eu acredito que, assim, a grosso modo, em duas características do aço. Resistência à fratura não é que o 440C quebre mais fácil, é que é mais fácil você quebrar uma mesma lâmina em 440C do que a AOS8 ou 8 cromo 13 MOV. Tá? E preço. Se você tem um fabricante que você sabe que tem bom tratamento térmico, mas aqui custa 20, aqui custa 60, para que você vai pagar 60? Se o desempenho vai ser basicamente o mesmo. Então isso aí é uma questão que vai entrar a discricionariedade de cada usuário. Cada usuário sabe o quão profundo é seu bolso, tá? E aí a decisão final é dele. Mas é como eu estou dizendo, tudo mantido a mesma coisa, eu prefiro a AOS8 e 8 cromo 13 MOV com bom tratamento térmico. Por quê? Porque aceita trabalhar com uma geometria de fio mais agressiva. Só por isso, tá? Resistência à corrosão, fratura, isso aí não me importa muito porque eu não sou de abusar de lâmina. E da microdente, o 440C com 10 graus de microfio tende a dar um pouco mais de microdente, cortando plástico mais grosso, cortando capim, cortando papelão mais grosso, isso em maior quantidade. Fazer uns cortes numa caixa de papelão não vai sacrificar o aço não, tá, gente? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.